A gente volta a falar da crise que levou o governo do estado a parcelar os salários dos servidores do executivo. Entidades fazem alertas. Os policiais ameaçam ficar aquartelados na segunda-feira e as aulas na rede estadual podem nem começar. Cerca de 60 mil professores e funcionários da rede estadual de ensino foram afetados pelo parcelamento de salário. E agora 986 mil alunos podem ficar sem aula. A orientação do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul é para que seus membros paralisem os trabalhos. O parcelamento dos vencimentos foi considerado uma humilhação por representantes da categoria. Todo trabalhador tem direito a receber seus vencimentos. E no momento em que a gente está trabalhando, a gente sabe, principalmente com baixos salários, que todo o teu salário geralmente está comprometido. É o aluguel, é a alimentação, as necessidades básicas. A gente trabalha para sobreviver. Delegados da Polícia Civil e o alto escalão da Brigada Militar tiveram todo o quadro atingido. Eles ganham mais que o limite de R$ 2.150 liberados hoje. A vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia reclamou da falta de transparência da gestão Sartori, que só procurou a entidade na tarde de ontem, menos de 24 horas antes do anúncio oficial do parcelamento. Falta a transparência do governo, falta saber como é que serão os próximos meses, ou mesmo quanto a gente vai receber até o dia 30, porque daqui a pouco a gente entra numa bola de neve e a gente vai ficar sem um mês. A gente vai entrar no dia 25, no dia 30, no dia 10, e quando a gente chegar lá em dezembro, o governo vai estar nos devendo um salário, um mês integral. O presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que engloba os postos de capitão, major, tenente-coronel e coronel, disse que, a exemplo de outras categorias, os policiais militares já haviam entrado na justiça com medidas de segurança para garantir o pagamento integral. Nós ingressamos com uma ação judicial que pretende fazer o sequestro dos valores do Estado à disposição das contas do Estado no Banrisul, para que faça frente a este pagamento dos oficiais da Brigada. Nós solicitamos a citação direta do governador do Estado, sob pena de prisão, inclusive, ainda que nós sejamos céticos em relação a uma decisão nesse sentido. Logo após o anúncio do governo, entidades ligadas à segurança pública anunciaram que as atividades vão ser paralisadas na segunda-feira. Escrivães, inspetores e investigadores da Polícia Civil vão cruzar os braços a partir das 8 da manhã. Já integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros anunciaram que não pretendem sair do quartel a menos para atender situações de emergência e orientaram a população a não deixar suas casas durante a mobilização. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz que tem plena confiança de que o efetivo manterá o atendimento à população e que o diálogo segue aberto entre a Secretaria e os servidores. Tanto a Associação dos Delegados quanto a do alto escalão da BM fizeram manifestação de apoio aos subordinados na hierarquia de trabalho. As delegacias estarão abertas, os agentes e os delegados estarão lá, só que atendendo somente os casos graves. As viaturas não irão sair e isso os delegados de polícia têm se solidarizado e apoiado esse movimento. Por conta de tudo isto, o governador do Estado tem que ser impulsionado a rever a sua providência o quanto antes, porque ela não é legal e ela não é defensável do ponto de vista jurídico e especialmente porque ela vai trazer ao cidadão do Rio Grande, ao senhor e à senhora que estão aí em casa me assistindo, uma situação muito complicada. Eu cheguei a comparar a um estado de calamidade pública. Olha, que situação difícil vive o Rio Grande do Sul, hein? Hoje a gente vai fazer diferente, inclusive, porque a crise exige um debate conjunto. Por isso, Osíris Marins e André Machado, comentaristas de política e de cidades, estão lado a lado aqui no estúdio. André, os mandados de segurança já foram julgados. Já Boa foram. noite. Boa noite, Sérgio Osíris. Já Boa foram noite. julgados e foram negados. O desembargador João Barcelos de Souza Júnior disse que o caso não comporta a retenção de valores, o sequestro de valores por parte do governo e negou também qualquer possibilidade de prisão do governador José Sartori, como vinha sendo pedido pelas categorias. E disse claramente que não há dolo por parte do governador frente à óbvia situação financeira caótica do estado do Rio Grande do Sul. E acho que essa frase, Sérgio Osíris, essa expressão caótica, talvez seja o que melhor ilustre esse momento que a gente está vivendo.
Olha, é a primeira vez em todas as crises que o Rio Grande do Sul já passou, e não foram poucas, não é? Que a segurança pública se manifesta dessa forma tão contundente. É verdade. E muito me preocupa, né, a forma como os militares vêm falando, inclusive das entidades classistas. Me preocupa quando um oficial superior vem a um veículo de imprensa e dissemina, entre aspas, se é que a gente pode dizer entre aspas, o temor junto à população. Não pode falar em calamidade pública, assim como outras entidades classistas, não pode dizer que a população não pode sair para a rua. Nós temos um comandante em chefe das forças públicas estaduais no momento. É o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Ele deve exercer este comando. À frente dele estão seus coronéis comandantes. A tropa deve sair à rua normalmente na segunda-feira. Até mesmo porque o direito de greve não está feito aos militares. Qualquer ação contrária é quebra de hierarquia. A missão principal, a fundamental da Brigada Militar, da Força Pública, está disposta lá na Constituição. Agora, Osíris, esse é o mundo ideal. O mundo prático, conversando com os brigadianos na rua hoje, é de que segunda-feira vão estar aquartelados. Há uma determinação por parte da Brigada e da Segurança, como nós vimos na nota, obviamente que os brigadianos façam o seu trabalho normalmente, vão às ruas. Agora, no entanto, não é isso que a gente vê na base e a segunda-feira vai ser um dia muito diferenciado. Olha, por isso eu digo que o que nós estamos fazendo aqui é uma sala de crise. O governador já deveria ter instalado uma sala de crise na Fazenda e no Piratini, para o movimento paredista e para a questão financeira. Tem de se inspirar no Paraná, né? O governador foi viajar para Curitiba agora. As novas gerações que estão nos assistindo... Não, mas o governador está numa atividade pessoal em Curitiba. Mas ele está em Curitiba. Né? Aliás, esse problema, desculpa, Sérgio, mas o problema que a gente teve hoje é a ausência do governador José Sartori no momento em que mais era necessário ouvir a palavra do governador. O governador se manifestou através de um vídeo, ok, o vídeo está tudo bem, podia estar na internet. Agora a coletiva, quem tinha que estar lá, Osíris, Sérgio, era o governador. Sim. O governador tinha que assumir essa bronca. Num dia como hoje, o vídeo disposto na internet soou como deboche para os servidores. Era um dia muito tensionado, os servidores têm suas contas para pagar. É óbvio que o governador não tem máquina de fazer dinheiro, mas ele deve estar à frente das ações, dos processos, até mesmo porque o secretário da Fazenda já está desgastado de tantas sucessivas coletivas. Nós estamos ingressando no 8º mês de governo. Se somar com o último mês, depois da eleição, já está ingressando no 9º mês. Né? A frase é sempre a mesma. Vamos fazer o que precisa ser feito. Só que a sociedade quer saber o que tem que ser feito. A coletiva é o repórter sendo o interlocutor da sociedade, vai fazer as perguntas que a sociedade quer ouvir. E acho que queria ouvir o governador e ele simplesmente gravou um vídeo de 2 minutos e foi para a rede social. Isso é deboche com o servidor público. Esse 31 de julho está trazendo algumas palavras que as novas gerações não estão acostumadas ou sequer ouviram isso tudo, né? Aquartelamento, insubordinação e etc. Nós só vimos isso, para quem é muito jovem e nunca passou por esse episódio, por uma situação assim, nós só vimos isso em revoluções. De militares se insubordinando, como é o que está possivelmente no governo passado. No governo Brito houve um movimento, não foi um movimento tão contundente e não foi um movimento que tivesse, como houve nesse governo, unido os oficiais da Brigada com os delegados. Nunca a Polícia Civil e a Brigada Militar estiveram tão juntas como estão nesse momento. E agora a gente vai ter um teste, André e Sérgio, muito grande na base de sustentação do governo, porque deve vir um pacote na próxima semana, aí, mudando plano de carreira, previdência, quem sabe até aumento de impostos, e algumas vozes que vieram hoje ao longo da Assembleia, e não são do PT, que é a oposição, pequena oposição que existe na Assembleia, vem do PSDB, vem do próprio PMDB, a base de sustentação ficou vendida nessa divulgação. Eles mesmos dizem que ficaram sabendo do parcelamento pela imprensa, isto é ruim. Pode ir lá na frente, colocar em xeque essa base de sustentação. Só um apelo aos deputados. Todos já passaram pelo governo. O PMDB foi 4 vezes o governo, o PT 2, o PDT 1, o PSB 1 e o PP 1. Ou seja, todos têm responsabilidade pela crise. Que todos na Assembleia não ajam como situação oposição, que ajam como quem efetivamente está preocupado com o futuro do Rio Grande do Sul. Muito bem. Obrigado, André. Obrigado, Osíris, pela análise dessa crise gravíssima que passa o Rio Grande do Sul.